é uma relação que a gente vai trabalhar também muito com a relação do pertencimento da sociedade ao determinado bem. Geralmente o patrimônio histórico é uma coisa que não é de ninguém, e nós vamos mostrar que é de todos, não é? Então aquilo que a gente trabalha com a zeladoria, que é o conceito do zelo, amor e afeição. Quando as pessoas atribuem valor e sabem que aquilo é dela, ela não vai degradar. Então esse é o intuito e o trabalho que nós vamos fazer. Na realidade, te ouvindo assim e pensando nessas oficinas, é justamente isso, é resgatar a consciência de uma cultura do passado, mas que está presente nos dias de hoje e que marcarão para sempre a nossa história aqui por Cachoeira do Sul, é isso? É isso. A partir desta identificação com o que vem de uma história. Essa é a consciência que tu queres despertar na comunidade, muitos que vivem neste momento, mas até os que virão a viver aqui conosco. Esse é o principal do patrimônio histórico, a gente levar o nosso legado, né, os saberes e fazeres para gerações futuras. Infelizmente a gente perdeu um pouco dessa relação, né, do lar, que era lareira e era contado pelos fogos que você tinha. As cidades não eram contadas pelo censo, pelas pessoas, e sim pelos fogos. Esses fogos o que eram? Era a conversa no pé da chaleira, aonde era passado essas técnicas, saberes e fazeres, né? E isso se perdeu. E no gaúcho muito mais, porque o gaúcho do interior ou rural se reunia em volta do fogo para tomar o seu chimarrão e ali falar, né? Ali contar suas histórias, o seu passado, coisa que vinha de geração para geração, né? Eu tenho uma teoria e eu vou colocar minha teoria, porque eu estou entre 3 pessoas que podem me ajudar: um sociólogo, uma psicóloga e um restaurador, né? De patrimônio público do passado. Eu tenho comigo, eu já convivi muito com muitas pessoas na minha vida, eu fiz muita coisa e convivi com muita gente. E eu cheguei a uma conclusão, uma coisa gozada, que eu não consigo explicar, é isso que eu gostaria que vocês explicassem. Existe alguma atração, algumas coisas que modificam totalmente as pessoas. Exemplos. Você pode pegar o cara mais burro, você fez desde o curso, eu sou do tempo do primário. Você pega desde do primário, o cara acompanhou, e tu via que o cara passava assim pelas tangente, tá? Aqueles caras burro e que ficavam para trás. Ele sai vereador, ele sai deputado, ele sai alguma coisa, ele vira o cara mais sábio do mundo. Ele fica sabendo da operação, da raiz do cabelo ao comércio de joias e tudo. De uma hora para outra ele vira um sábio. Que leva você fala, qual é a atração que tem para as pessoas, psicólogo, o sociólogo e o restaurador? Você faz uma coisa bonita, por que atrai uma pessoa para esculhambar? O que atrai? Me digam, qual é a atração que traz? É a tinta que fica bonita, que atrai as pessoas? É o comportamento? É a sociedade? O que é? Por favor, me responda, porque eu não consigo entender. Sabe que às vezes eu vejo pichação que o cara teve que usar uma escada Bagiros. Não tem como, é lá em cima, 3º, 4º andar, o cara vai lá e faz uma pichação. Esculhamba com uma pintura que acabou, você gasta, você reúne um condomínio, gasta, vai lá e pum. Agora aí vão ter gastos, trabalho do restaurador e tudo, para as pessoas depois irem lá e... Me respondam, por favor, vocês são as autoridades para isso. Ou não, né? Na verdade, respondam ou não. Na minha opinião, pela percepção comportamental, Laerte, é um comportamento provocativo, né? Provocando uma reação em cima da sua ação, da sua atitude. Infelizmente, né? De uma forma muito não saudável. Para uma pessoa perder o senso de proteger o meio onde ela está inserida, é um comportamento não saudável. Isso de várias formas. Uma pessoa que quebra uma árvore, que picha um monumento, que quebra uma vidraça, é um comportamento provocativo, baseado em algumas questões pessoais desse sujeito, que traz para a sociedade uma revolta naquele momento, um comportamento não adequado. Então, para a psicologia a gente interpreta desse jeito, e que não é saudável mesmo, por mais bonito que eles enxerguem a obra de arte, entre aspas, né, que eles às vezes criam dentro de obras, monumentos históricos e cultural, né? Antônio. A gente tem tido muita conversa, né, com essa parte da degradação. A gente tem chamado também para as oficinas, os pichadores, o pessoal que faz esse vandalismo. E a gente percebe que muito é falta da educação,
Eles não sabem o dano que estão causando, não é? Uma pichação para fazer essa remoção, a gente agride, na verdade, uma pedra para fazer essa limpeza, o que 100 anos da natureza não faria. Então é um pouco dessa sensibilização, né? E eles querem mostrar sua marca, porque eles não têm mais local na sociedade, não tem mais essas rodas de conversa onde eles consigam colocar. Então talvez a gente vai trabalhar muito com essa questão dessa degradação e tentar entender o porquê, né? O porquê dessa relação, que eles não querem pertencer àquilo, que eles não querem cuidar daquilo. Então, se eles cuidam do patrimônio desse jeito, imagine como é que não é a casa deles. Então, é o que a doutora falou, né? Alguma relação patológica existe aí. E aí nós vamos tentar descobrir. Eu tenho certeza que se vai na casa dele, picha a casa dele, ele fica bravo. Bom, então é uma relação de contar que a cidade também é a casa dele, é isso que nós estamos dizendo. Isso é que tem. O meio está inserido. Nós estamos conversando com Antônio Salazar, que é o responsável pela restauração do Chateau d'Eau. Ele nos honra com a sua presença aqui. E, Antônio, talvez os nossos ouvintes, as nossas queridas ouvintes, queiram saber um pouquinho mais de detalhe do que vai ser feito. Já se sabe que alguns elementos que foram acrescentados ao Chateau d'Eau serão retirados, porque eles não pertencem ao monumento, estão lá estranhos no ninho. E também qual o ritmo que essas obras deverão ter. Bom, a gente vai começar então pelo tapume, só que esse tapume não vai ser tapume que vai tampar a visão. A gente vai trabalhar com alambrados justamente para todo mundo estar participando desse processo, não é? E essas oficinas também, a gente vai estar chamando para todo mundo participar e entender junto com a gente o que o edifício vai contar. Essa primeira fase então é claro, do cercamento, colocar o canteiro ali, a gente vai preparar toda essa questão, inclusive eu estou buscando hoje a cal, né, que é a cal virgem, que ela vai ser extinta e tudo isso leva um processo interessante. E a gente vai dar um pouco dessas oficinas também de argamassa de pintura cal e oficina cal, que foi utilizada há mais de 10 mil anos, né? E a gente vai utilizar essa técnica milenar aqui para o restauro. Bom, em seguida a esse processo do canteiro, a gente vai começar a decapar, quer dizer, tirar todas aquelas pinturas que foram feitas sobre a edificação. E ontem eu já fui ali fazer um pedacinho e aquelas linfas se mostram totalmente diferentes, né? Que quando você começa a tirar aquelas pinturas, você vê realmente as curvas do vestido, então você vai ver que ela vai voltar um pouco mais com a sua volumetria, né? Com o seu desenho original mais resgatado. E é claro, ali também as suas cores, né? Então a gente vai buscar ali o seu melhor vestido, né? Que eu falei, ela já não serve mais como uma caixa d'água, mas atrás dessa história a gente vai buscar então toda essa possibilidade das cores, o porquê dessas cores. E aí começa então todo esse processo da decapagem, retirar as tintas impermeáveis, que isso é um pouco danoso para a edificação, não é? E depois começar então a fazer todo o embutimento, fazer todo o trabalho com essa argamassa de cal, que ela tem uma característica própria, e depois fazer uma própria pintura adequada à edificação. Então a gente vai perceber ela e vai ter essa visualização de como ela era, não na sua originalidade, mas na sua potência ali do funcionamento, né? E atrás disso, é claro, buscar essa história toda, né? E quanto tempo para isso, Antônio? Bom, o contrato tem 15 meses, mas eu quero ver se em 8 meses a gente consegue fazer esse processo. Então talvez aí no fim do ano a gente consiga um resultado interessante para a gente poder trabalhar. É claro que nesse cronograma a gente já colocou uma folga, inclusive até pela questão da chuva, do frio, né? Que às vezes interfere um pouco também nessa questão da cura da argamassa, né? Mas espero que até o fim do ano a gente esteja com vocês por aqui.